Sou Kátia de Azevedo Araújo, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e coordenadora do Espaço Criar, Estudo e Atendimento Clínico Psicanalítico. Estamos aqui hoje para mais uma gravação de um Pod Criar, com um convidado mais do que especial, né? O convidado vai ser apresentado pela nossa colega Nádia Bandeira. Olá, eu sou Nádia Bandeira, eu sou médica, psicanalista, escritora e coordenadora cultural do Espaço Criar e vou apresentar, então, o nosso convidado, Lucas Krieger, que é psicanalista, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e membro efetivo da Sigmund Freud Associação Psicanalítica, conhecido como SIG, de Porto Alegre. É organizador do livro Interlocuções da Fronteira entre Psicanálise e Arte, que está aqui conosco, né? Autor do livro de poesia O Sonho da Vírgula e Homenagem à Nuvem, o primeiro de 2015 e o segundo de 2017, e do infantil A Careca do Galo, que eu super recomendo. Realizou produções musicais diversas, é tradutor, traduziu os poemas árticos em 18 do poeta chileno Vicente Huidobro. Muito obrigado por me apresentar, Vicente Huidobro. Sonhos, Melodias e Sintomas, de 2019, de Sandor Ferenczi, e Sonho e Mito, um estudo sobre a psicologia dos povos, de Carl Abraham. É diretor e curador da série Escrita Psicanalítica, que nós temos aqui um exemplar. Que dentro Ensaios Psicanalíticos Contemporâneos conta com traduções do alemão Sandor Ferenczi, do Carl Abraham, da Lu André Salomé, Sabine Spielrein, Otto Gross, Ernest Simmel. Aqui nós temos da Margarete Hilferding, é isto? Assim? E também editor da Artes e Ecos, né? Editora especializada na publicação de poesia e ensaios de arte e psicanálise. E hoje nós vamos conversar sobre um livro que o Lucas nos apresentou em 2023, Por que o Divã?, que já está se tornando um clássico, uma referência quando se trata dessa mobília. E tem nada menos como quem faz o prefácio e escreve a Aurélia, Daniel Kupperman. O livro é dividido em duas partes, uma que é sobre propriamente o divã, as perspectivas de escuta, e a segunda parte, a poética da psicanálise. Nós convidamos hoje o Lucas para falar principalmente da segunda parte, a poética da psicanálise. E eu queria ver, eu estava procurando assim, como introduzir essa temática. E o Lucas, né, é um poeta também, li os poemas do Lucas, mas eu achei na dedicatória que tu fizeste para mim, lá na jornada do Espaço Criar, a chave. Tu escreveste: aí vai um divã nuvem, que anseia jamais perder a ludicidade. Então, Lucas, como brotou em ti essa metáfora da nuvem que levou a essa prática clínica atravessada pela essa ludicidade e por esse espaço de nuvem? Bom, primeiro, olá a todos. Obrigado pelo convite, Kátia e Nádia. É um prazer sempre estar com o Espaço Criar. Eu acho legal essa tua provocação, né, Nádia? Porque tu coordenou a mesa da jornada do ano passado. Uhum. E eu falei só da primeira parte do livro, tu ficou instigando a segunda, né? Agora Ela ficou esperando até hoje, Lucas, para poder falar sobre isso. Ela estava ansiosa e curiosa para te ouvir mais sobre isso, né? Sim. E dessa vez, então, eu vou inverter, né? Não vou falar da outra parte mesmo. Assim. Só uma coisinha que eu acho que tem que ser dita, né? Tá. Porque esse livro poderia ser dois, né? Eu resolvi unir um pouco as ideias. E a primeira parte, ela surge, e eu acho fundamental pontuar, que é a ideia de revalorizar ou repensar o divã também em casos graves, né? Que é uma coisa bem evidente em Winnicott, mas que na minha leitura de Boas e Ogden
me ajudou muito a pensar e retrabalhar essa temática, né? Me preocupa alguma simplificação que eu tenho escutado muito, assim, né? De casos graves, frente a frente, precisa do olhar. Então, eu quis discutir minuciosamente isso a partir de vários autores ali, né? E aí, na segunda parte, então, acho que me coloco mais, né? Assim, as minhas ideias, né? De modo mais autoral. O que eu acho, assim, também, né? Pensando ainda antes de pensar por que exatamente esses conceitos, né? Eu tenho sido pego também por uma ideia do Bolas, né, da teoria enquanto um objeto teórico de uso do analista, né, que a gente lança a mão o tempo inteiro. Então, por um lado, é uma ideia de ofertar um objeto teórico, né, para que o outro possa se relacionar e fazer o que bem entender com aquilo, né. E, por outro lado, tem o pé na arte, né, quer dizer, da criação de objetos para a relação, né, tal qual uma música, um poema, né, a gente perde, depois que a gente lança, ele está ali para ser utilizado de alguma maneira, né. Então, nesse sentido, eu construí um pouco toda essa segunda parte, muito apoiado numa ideia do Bolas de que, assim, se tu terminar de ler o livro e alguma coisa ficar, mesmo que tu não saiba o que ficou, se tu conseguiu te relacionar e aquilo pode ser útil para a tua clínica de alguma maneira, é o que importa, né? Então, é um exercício de forma, né? Onde eu estou falando algo que talvez tem uma singularidade, por um lado, mas por outro lado, é como um poema de amor, né? Quer dizer, ou uma música. O Chico Buarque pode fazer uma música sobre amor e o System of a Down também pode, né? É um modo de expressar que vai causar efeitos diferentes em quem se relaciona com aquilo, no caso, com o livro, né? É essa a ideia, né? Eu acho que a gente tem um pouco essa missão analítica de tentar transmitir ao nosso modo aquilo que a gente está trabalhando, do jeito que a gente está trabalhando, né? E tem mais um outro lado que eu acho que aí é mais pessoal, talvez, que daria para dizer que é quase uma compulsão a criar, assim, né? Que é uma coisa que eu não consigo viver sem ir criando alguma coisa, né? Então, foi assim quando eu estava mais dedicado à música, na poesia. Então, daqui a pouco eu vou ter que inventar mais alguma coisa, eu não consigo fugir disso, eu acho. Às vezes cansa, às vezes é legal, às vezes não é, né? Mas tem uma coisa em mim que me faz fazer isso, né? Não sei se dá para dizer que alguns têm mais ou menos isso, né? Para citar um amigão assim, o Celso Gutfried, né? Por exemplo, ele não para quieto, Sim, né? não. Tá sempre Então, produzindo. ele está num nível ainda mais alto dessa compulsão, se dá para chamar assim. E qual era a pergunta mesmo agora? A pergunta é como tu pensou na questão da nuvem. Da nuvem. Sim, De onde surgiu essa metáfora da nuvem? Juro, eu nunca mais olhei a nuvem da mesma maneira. Eu acho que originalmente vem da infância mesmo, né? Assim, sei lá, deitar na grama e ficar admirando as formas, se movimentando, né? Aí em 2017 eu publiquei o Homenagem à Nuvem, né? Que é um livro de poesia onde já queria brincar com a ludicidade, né? A maleabilidade da nuvem, as formas, né? No estilo do poema. Então quer dizer que a nuvem faz parte da tua história também, Lucas, né? A tua história de produção e produção psicanalítica, que tu vai usando ela de diversas formas. Inclusive, nesse... Como um processo de criação também. E tu brinca com a forma nesse teu livro de poesia, porque tu começa com uma poesia concreta ali, né? É bem essa ideia, né? Assim, tem uma questão formal bem grande, né? Naquele livro, né? E daí em 2017 foi quando saiu a primeira edição desse Interlocuções na Fronteira entre Psicanálise e Arte. E então surgiram algumas oportunidades de divulgá-los concomitantemente, né? E
enquanto eu estava pensando, bom, como é que eu vou articular os dois materiais, porque um é 100% artístico e o outro é um ensaio sobre arte, né? E aí eu acabei rascunhando algumas coisas que falavam do divã enquanto nuvem, mas assim, ainda é uma ideia mais rasa, né, do que se desenvolveu, um rascunho que eu acabei lendo, inclusive na Brasileira eu apresentei isso, né? Acho que deve ter, se não foi 2017, foi 2018, né, assim, no início do outro ano. E aí eu fui indo cada vez mais nessa ideia, pegando a nuvem como uma espécie de um grande guarda-chuva para trabalhar vários microconceitos, né? Várias facetas da clínica, da escuta e da intervenção, né? Eu vou pegar uma frase que está na página 218, sobre a questão do sofrimento e o brincar. Quando tu coloca assim, ó, que por medo de que um processo de análise matasse sua criatividade, muitos artistas talentosos com sofrimentos intensos evitaram-no, como Ferenczi já apontava em 1928. O brincar não pode se fazer ausente em nenhum processo de análise, pois ele faz parte do caminho da saúde para quem tem registros internos anteriores infantis do brincar criativo e também de quem necessitaria tomar contato com tal modalidade de se relacionar com o mundo. Faz parte do processo de análise reavivar a capacidade de brincar com a vida, ou, a depender do caso, fazê-la passar a existir. Fala um pouquinho para nós sobre isso, achei fantástico. Isso. É interessante, né? Tu pegou esse trecho do que eu menciono o Ferenczi e os artistas, porque tem todo esse movimento do Freud de pegar, né, e ir buscar na fonte dos artistas, né, para criar a sua metapsicologia. E o Ferenczi vai começar a criticar, né, assim, a elasticidade da técnica, que até tem um spoiler, assim, porque a gente está trabalhando em traduções do alemão desse texto e mais alguns agora, né? E essa é uma das minhas partes preferidas, assim, porque ele vai dizer, olha, os analistas que estão meio duros e esqueceram da arte, onde os artistas que eram a fonte de algo, daqui a pouco não se reconhece, né? Como se a psicanálise fosse algo mecânico e perdesse uma dimensão do tato, do afeto e todas essas perspectivas, né? Então, como esse é um trecho bem do Ferenczi, né? Eu estou comentando por ele porque ele vai propor a análise pelo jogo, né? Que ele usa a palavra Spiel para falar isso, né? Que é equivalente ao play em inglês, né? Que é encenar, tocar, brincar, tem toda uma gama, né? Que remete também à questão da sessão enquanto um palco de apresentações do inconsciente, que é uma coisa que também entra aí, né, no livro, né? Mas sim, a dimensão lúdica é fundamental, né? Não sei se te respondo. Eu vou te contar aqui para nós aqui, para depois e para todos os que vão nos ouvir ou assistir, que uma vez uma analisanda chegou e disse que não tinha o que falar. E ela disse, mas eu estou olhando as nuvens. E nós pegamos e mudamos as posições das cadeiras para a janela, de frente para a janela. E a nossa sessão toda foi através das nuvens. E através da deformação, da reforma, um termo que tu usa também, da questão de reformar, da ludicidade, a sessão rendeu muito. Foi como se a gente estivesse ali em frente a uma tela que se transformava a cada momento. Essa questão da reforma é interessante. Re e hífen forma, né? Também tem...
eu trabalho esse termo de dois jeitos ali, que é assim, por um lado é a reforma de criar novas formas, né? Novas versões das coisas, das vivências, né? E por um lado a ideia da reforma, ela depende da ideia das regiões psíquicas que eu falo ali, né? Essa ideia das regiões psíquicas seria uma metáfora geográfica, assim, eu acho que de alguma maneira alguns outros autores trabalham, né, áreas psíquicas distintas, né, tem lá o Maruco, o Green, de vez em quando alguém pontua isso com mais ou menos acento, né, mas então as regiões psíquicas seriam uma espécie de uma grande área geográfica, onde seria da ordem do inconsciente, e dentro dessas regiões eu trabalhei com uma abertura de a gente poder pensar que existem essas regiões, mas agora como elas existem, como é o mapa, ainda a nível mais metafórico dessa ideia de pegar de uso teórico, né? Então dá para dividir uma zona mais psicótica, uma zona mais árida, uma zona mais neurótica, ou ainda se a gente pensar em conceitos, né, com essa ideia de ferramentas, das teorias como objetos teóricos de uso, uma zona mais kleiniana, uma zona mais lacaniana, né? Seja como a gente pensar pela patologia ou como for, a grande ideia ali, né, é que dessas zonas onde seriam a grande água do inconsciente evaporaria, né, uma água que vai por uma superfície mais ligada à nuvem, né? E aí que a gente trabalha, né? Assim, é também uma ideia de dizer assim, é mentira que a gente trabalha com o inconsciente, né? A gente trabalha com as manifestações do inconsciente, né? Então a grande ideia é trabalhando a partir dessas manifestações que vêm, né, do que evapora às vezes de uma região mais ou menos árida, porque isso é interessante para pensar assim, não ser um estruturalismo fechado de olhar para um analisando assim, é neurótico, ponto, só pensa nisso. Sim. Ele é border, e não vê uma outra dimensão, né, do ser humano como um todo e fica trabalhando numa técnica sem estar atento, né? Então a ideia essa é de ver o que evaporou e está nesse estado de nuvem ali, para a gente começar da onde vem, de qual região que veio, o que está sendo dito, né? E aí a gente intervém a partir disso que se manifesta, né? Que se apresenta, e aí é como se daí depois pode respingar de novo e chover lá naquelas áreas e aí reformar algo lá dentro. Claro. Né? Claro. Então é um pouco Eu acho que aí essa tu ideia. resgata o dinamismo desse aparelho psíquico, né? Resgata a ideia de não algo estagnado, algo dinâmico e que pode ser modificado, que pode ter modificações possíveis, né? Acho bem interessante, Lucas, que tu trouxesse antes assim, a ideia, por que pacientes mais regressivos ou patologias do vazio, limítrofes, como, enfim, cada autor chama, porque necessariamente não poderiam usar o divã? Aqui tu faz um questionamento, né? Importante, fundamental, né? Da mesma forma que também tu questiona assim, bom, não precisamos ter estruturas estáticas, né? Então, a gente pode fazer um entendimento dinâmico, psicodinâmico disso tudo e poder fazer um olhar mais ampliado, né? E que isso é fundamental em psicanálise, porque isso também remete ao pensar psicanalítico, né? E ver o sujeito como alguém dinâmico, alguém passível a mudanças, enfim. E isso, né, faz parte do nosso trabalho e dá uma esperança para o nosso trabalho também, né? Então, queria te escutar um pouquinho mais sobre isso e já acrescentando assim, como é que tu acha que Ferenczi contribuiu para tudo isso, né? Porque se eu não estou enganada, teve um momento assim que Ferenczi estava um pouco esquecido, né? Ou não tão em evidência. E nos últimos anos a obra dele tomou uma proporção, uma evidência e um resgate muito importante e que tem contribuído muito para a psicanálise atual, né? Então eu queria te escutar um pouquinho sobre isso, né?
Acho que é bem interessante, né? Todo esse resgate de Ferenc, eu acho que tem criado leituras diversas, interessantes, assim. Ele tem uma obra rica que permite isso, né? Tanto quanto a do Freud, que né, desmembra né, alguém que se apega mais a uma segunda tópica, mais a primeira, que vai... que cria Klein, que cria Lacan, né? Uma obra que abre, né? Do Ferenc também eu vejo, né, os comentadores, os críticos, cada um também às vezes se afeiçoa mais a algum aspecto mais do que outro, né? Para mim, né, acolher a criança que vive no adulto, né, e a análise pelo jogo, para mim é esse o grande Ferenc, assim. Né? E a ideia dele de autocompartilhamento de ideias também. Porque ele tem inúmeros textos pequeníssimos, né, de uma página, um parágrafo, que ele foi colocando nas revistas de psicanálise. Ele tinha uma ideia, ele compartilhava. Eu acho muito legal isso, porque às vezes não tá super desenvolvido ainda, é uma ideiazinha. Ele deixou uma pulga atrás da orelha para um colega daqui a pouco desenvolver, né? Como a interpretação das melodias que vem em nossa mente, né? Que é um texto muito legal. Em que ele começa a falar, bom, um analista, músico, quem sabe pode criar uma metapsicologia que prescinde da palavra. Aí dando ideias de coisas, né, pra gente avançando, né. E, então, para mim, esse é o grande Ferenc, né. Alguns colegas vão pegar o Ferenc para ir para essa linha, bom, então podemos sair do divã, né? Ou o Winnicott na mesma medida, né? E eu não acho que é tanto por aí. Eu acho que o Ferenc, tanto que esses casos ele trabalhava no divã, né? No geral. Fora uma ou outra vez que alguém perambula, alguma coisa assim, mas tem muita coisa da encenação, de uma regressão que o divã permite e daqui a pouco faz. Né? Ele tem um trecho lá que aí o analisando chama ele de vovô, e como um netinho, e vai entrando. Quer dizer, tem o divã como um favorecimento da regressão e como estar dentro de um sonho, né? A gente vê isso nos textos dele. Tu falas isso, né? E eu aqui na leitura, né, voraz, essa segunda parte tua, eu escrevi até assim, nesse dia a paciente me chamou de mãe. Que vem... E daí, voltando para o conceito de nuvem, né, dentro de um set, o nosso analisando, ele traz a sua nuvem, né, que nós vamos lá tentar entender, mas nós também levamos a nossa nuvem. Como é esse encontro para ti dessas duas nuvens dentro de um set? Legal, né? Acho que antes tem algo fundamental na questão do lúdico da infância ali, né? Que é o que eu trabalhei, tu citou o Vicente Huidobro ali, né? Que tu gostou. O Vicente Huidobro foi bem importante para mim ter uma sacada diferente, assim, junto... Que é uma sacada um pouco winnicottiana, né? Mas dentro do Freud, mas é isso, mas de uma forma colocada diferente, né? Que é um verso dele que é o poeta é um pequeno Deus. Então eu fui trabalhando desde do poeta criador, do poeta criativo, o poeta da infância, do poeta fantasiado do Freud, né, do texto, com então esse poeta que é um Deus criador que remete diretamente a um narcisismo primário, né, de criar a si mesmo e criar o mundo. Aí a ideia é bem winnicottiana, né, de estar criando si mesmo e o mundo juntos, que é Freud também, né? Então, deslocar um pouco, assim, né, a sua majestade, o bebê enquanto rei não vira, não é mais, é Deus talvez, porque está criando muito, né? E então, para diferenciar e pegar a herança do Huidobro, né, que ele é um poeta vanguardista da vanguarda que ele intitulou criacionismo, né? Então eu fui... Então, o que seria, para diferenciar essa ideia, eu preferi chamar de criacional em vez de criativo, né? Nessa ideia do criacionismo, né?
E então, confiando, né? Eu não sei se o termo é bom também, que nem eu usei uma compulsão a criar, mas é mais nessa linha, né? De que há algo tal qual uma compulsão a criar desde o momento que começamos a criarmos, né? Então, essa ideia do estado de nuvem do analista que se coloca, primeiro ele envolve um processo interno de se colocar nesse estado mental tal qual do processo criacional originário, né? Para buscar algo dentro de si, mas é sempre se relacionando com o outro, que a palavra que vai emergir do analista enquanto intervenção tem que buscar algo desse âmago da criação, né? Então tem esse lado, né? O outro lado é a dimensão de que o analista, por isso também, é ativo 100% do tempo. Não existe momento em que o analista não é ativo, né? Quer dizer, um silêncio é ativo. Tu comunica algo, né? Que pode ser um silêncio para a produção de algo ou um silêncio traumático, né? Que violenta o analisando, né? Então, a dimensão dessa da nuvem do analista pensar, e aí vai para análise pessoal. Né? Quer dizer, também tem que ter uma análise pessoal para... Então, a grande questão é como não ser intrusivo e não invadir o psiquismo do outro, seja falando ou seja ficando quieto. Né? E dentro ainda dessa ideia do lúdico, do criacional, levando isso em conta, e ainda levando a ideia que eu disse em relação a criar o objeto teórico, é que eu acho, né, me parece interessante pensar as nossas intervenções como oferecimento de objetos também. A gente está sempre oferecendo algum objeto, né? Então, analisando, sei lá, falou 150 palavras em 1 minuto e cada palavra ou cada sílaba tem uma representação sonora, de cheiro, de qual a história que ele já falou, com que a gente estuda, com a nossa conta-transferência, com a nossa análise pessoal, e aí a gente vai lá e seleciona uma ou outra palavra, intervém em um ou outro ponto, e na verdade a gente não intervém de minuto em minuto. Então tu pensa que eles nos apresentam um mundo enorme, né? E nós temos que ter noção que nós temos a responsabilidade de oferecer um objeto interessante para continuar essa análise. Né? Um objeto intervenção, nesse caso, né? Seja qual for. Né? Então a gente está sempre se colocando. Né? A gente está sempre se colocando. A questão é como colocar de um modo que seja útil, pensando a ideia do uso do objeto útil para o analisando, né? Útil a serviço de? A serviço de. Permita-me ler outro fragmento do teu livro, quando tu fala justamente das regiões psíquicas do estado de nuvem, do espaço criacional. 229, página 229. Freud teoriza e sublinha a repetição sob um prisma sintomático. Mas não só. Seus modelos teóricos demonstram que o psiquismo é um engenho criacional. Se por um lado o sintoma é repetição, por outro é produto do engenho criacionista psíquico. Portanto, não podemos confundir criação com saúde psíquica. Criamos também mecanismos psíquicos que acabam por nos causar padecimento. É quando tu introduz, né, o criacional a partir do estado de nuvem. Não sei se há algo novo a comentar dentro. Tá bem circunscrito, né? Eu acho que foi para alinhavar isso que tu acabaste de nos colocar. Porque a grande ideia assim, que me interessa é a responsabilidade do analista, né? Seja na análise pessoal, seja no que diz. E
Porque a questão dos casos graves, que eu acho incômodo, né? Quer dizer, a gente não pode atender no divã um caso grave se a gente não sabe manejar e se a gente não pensa que nossas intervenções são objetos lúdicos oferecidos. A gente não pode, Claro. né? A gente acha que a gente tem que ficar só interpretando, né? Mas se a gente pensa, né, que nós estamos sempre oferecendo... E tem um ponto importante, né? Porque eu sou analista de crianças, Sim. né? Então, quer dizer, essa ideia de acolher a criança que vive no adulto, sim, porque as crianças vêm, elas pegam os objetos e elas brincam mesmo, né? E a gente brinca junto, né? Claro, a gente intervém dentro da peça da teatral que ela está criando com os brinquedos, né? Mas e o adulto, né? Então, de certa maneira, se a psicanálise começa no divã e vai parar, né, dentre as suas ramificações, vai ter análise de crianças através do objeto brincar, brinquedo, né? A proposta é fazer um pouco o movimento contrário, quer dizer, o divã também é um espaço para que, virado para as nuvens ou para uma parede branca, possam surgir movimentos internos nas cenas que colocam, por exemplo, uma roupagem simbólica no analista, que é, né, um conceito que eu dei uma leve distorcida do Abraham. Ele fala de um jeito e eu resolvi pegar de outro, que o analista que está ali, né, no divã, daqui a pouco, em um segundo, ele está sendo vestido como mãe, Sim, como pai, sim. como o que for, por aquele analisando, e entrando nesse jogo, né? O que me parece que empobrece no frente a frente. Porque aí o Lucas concreto é muito mais forte. Claro. É muito mais difícil o Lucas mãe no frente a frente, né? Claro. Lucas, e como é que a gente poderia pensar no divã virtual? Né? Nessa questão que a tecnologia hoje nos propõe, né? Nos favorece em certa medida, mas também, bom, tem seus ganhos e perdas, né? Vamos dizer assim. Mas como é que a gente poderia pensar, por exemplo, tu falasse assim, tu é analista de crianças, né? Tu acha que é possível, é viável, através do virtual, né? Como é que e para o adulto, em que situações, enfim, ou que contraindicações teríamos? Como é que tu pensa isso? De crianças eu não tenho essa experiência. Tá? Eu prefiro nem comentar, né? Mas eu sei que é difícil, né? Sim. É muito mais difícil. Porque não tem o contato desse objeto concreto que é necessário, né? Claro. Eu editei um livro, né? Psicanálise com crianças online. Na pandemia eu editei pelo pessoal de São Paulo, que fez uma grande coletânea sobre esse assunto, né? Da Artes pela Artes e Ecos, né? Então eu deixo que eles falam essa parte, né? Sobre a questão do divã, eu trabalhei... Entrou um extra no livro, né? Que é, na verdade, um artigo que entrou no livro Ferenc e o Pensador da Catástrofe, que é organizado pelo Daniel Kupperman, a Jo Gondar e o Eugênio Canezin Dalmolin, né, do grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferenc. E ele é um texto que ele foi escrito a partir de estímulos. Quer dizer, assim, esse livro foi todo montado onde um autor fala, escreve, o outro parte dali e depois vai um terceiro que continua, né? Então, a Bruna Paola Zerbinati fez a primeira parte, o Renato Mezan a segunda e eu fui fazer a terceira. A ideia, eu me lembro que tinha uma discussão sobre o ritmo e sobre um online a partir disso, e eu quis deslocar para outra coisa, para a questão do olhar ou não olhar, né? Então, as singularidades, eu acho que um modo de pensar é a partir dos objetos evocativos do Bolas. Eu acho legal, né? Porque ele vai partir dessa ideia
de que nós escolhemos os objetos, ou nos relacionamos a partir do nosso inconsciente, e escolhemos para nos relacionarmos, né? Então, se eu deixo livros na minha sala, livros de psicanálise, é mais uma coisa da atividade do analista. Ela está se Claro. colocando, Sim. né? Não existe a neutralidade do analista, Não. né? Está se colocando, mas ele também faz uso daquilo, né? Claro. Então, um colega, o que não é o meu estilo, mas tem uma foto do Freud, quer dizer, como se ter o Freud Ali. dentro da sala te sustenta, né? Uhum. O Roussillon trabalha a ideia de que, bom, mesmo que tu não atenda alguém no divã, se tem um divã na tua sala, tá já ali. tem algo que remete à tua própria análise, e o analisando tá olhando um divã mesmo que, né? Então tem toda essa questão dos espaços físicos, né? Então, por um lado, a gente perde essa relação com esse lado mais ativo do analista ali, né? Sendo online, mas talvez ganhe, né? Porque daqui a pouco tem um porta-retrato lá na casa, no quarto, tá no seu próprio quarto, que é o lugar onde dorme, é o lugar dos sonhos, é o lugar onde transa, né? Da sexualidade. Então pode ter toda uma dinâmica que pode evocar coisas interessantes, né? Da minha parte, a mesma coisa, a mesma crítica em relação ao olhar, né? Então a ideia é evitar o olhar da mesma maneira e tentar simular o divã na sua cama, onde for, assim. A mesma proposta, né? Durante a pandemia, uma paciente colocava o telefone virado para o teto. Ele ficava deitada do lado. Ela estava no divã. A mesma que me mostrou todos os retratos, todos os porta-retratos que ela tinha na casa. Porque depende muito daquele instante, né, daquela porção da nuvem que ela se encontra naquele momento. Eu tenho uma pergunta para te fazer, voltando à questão do estado criacional. Aí, como mecanismo da sublimação como mecanismo de defesa. Tu falaste assim que tu tem uma pessoa que tem que criar, né? Músico, escritor, poeta, um pesquisador, editor, né? Inquieto, digamos assim. Inquieto. Eu também sou, né? Nós somos inquietas também. Né? A gente está sempre... Por isso que a gente... Criando, inventando. Não é à toa que é espaço criar. Que é espaço criar, né? E que estamos há tanto tempo juntas, né? É verdade. Mas, às vezes, observo que tem pessoas que se escondem dentro da criação, né? Não abrindo espaço para que a gente possa adentrar ali em outras questões. Qual a tua percepção sobre isso? Não sei se tu já não disse tudo, né? Eu acho que porque depende, vai depender da nossa escuta. A gente não entra onde a gente não consegue, né? Pois é. A gente não consegue entrar, muitas vezes. Eu acho que, pensando nisso, é o uso que se faz do objeto, né? Que uso eu faço né? Que pode ser de uma forma mais saudável, mais criativa, outra mais alienante, enfim, né? Sim. Que uso eu faço disso. Porque né? daí vem... Como mais defensiva, enfim. Porque vem aquela ideia, né, freudiana, que o mecanismo de defesa sublimatório seria um mecanismo de defesa mais sublime, evoluído, né? Mas muitas vezes tão evoluído que consegue fechar portas. Mas aí tu trouxe uma outra coisa, né? Que é interessante, assim. Eu abandonei o conceito de sublimação já faz um tempo. Assim. Eu acho que ele não me ajuda a pensar, né? Por um lado, foi o conceito que me fez ser psicanalista, provavelmente, né? Assim, estudando na universidade, estava achando tudo muito interessante, mas ainda, né? Dando trabalho aos professores, assim, né? Eu sempre questionei a vírgula da coisa, por quê? Por quê? Me convence que é interessante essa psicanálise, né? E aí, daqui a pouco, foi
foi chegando essa parte da sublimação. Eu disse, mas então tem uma teoria da arte aí, da criação junto, então gostei, né? Aí a Cici Castiel, né, que é uma colega lá da SIG, recente tinha lançado o livro da sublimação. E aí eu fui com tudo, né, naquele livro, assim. Eu mandei umas 30 páginas de comentário para ela sobre o livro. Coitada. E começamos a debater, e aí eu me dei conta que, bom, para entender sublimação, foi aquela coisa, vai um pouquinho mais para baixo sempre, né? Um estudante de psicologia, bom, agora vamos para baixo, vamos, pulsão. Pulsão. Aí daí eu fui parar, pulsão de morte. Bom, já que eu comecei a contar essa parte, já fugi da sublimação, né? Enfim. Mas e aí fiz o meu TCC, no fim das contas, sobre um monismo energético em Laplanche, né? Que é a pulsão sexual de morte que ele trabalha, né? Mas numa ideia de presentificações também, que é algo que eu acho interessante, né? Do que uma dualidade, né? Porque aí vem todas essas críticas, porque não existe a palavra sublimação nesse livro, né? Sim. Não existe. Isso foi uma decisão mais bem consciente, na verdade, mas foi uma decisão consciente no Interlocuções na Fronteira entre Psicanálise e Arte. Né? Que daí nós estamos em conjunto, eu, o Sander Machado e a Alísia Refosco. Quer dizer, vamos trabalhar a arte em psicanálise, mas a gente não vai pegar esse conceito porque tem alguns probleminhas aí no meio. Então, por exemplo, esse que tu coloca, né? A gente precisa mesmo disso, né? Ou que vai até às vezes para uma ideia de dissecar um artista, né? A sublimação favorece essa ideia de dissecar a arte um artista. E a gente não vai trabalhar por essa via, né? Então tem toda uma ideia de um campo de uma não invasão entre áreas, né? Chamamos artistas não psicanalistas para esse livro, né? Então no fim das contas abandonei o conceito. Sim. Abandonei o conceito. Que Mariano Horenstein faz, por exemplo, no site dele. Ele convida artistas não psicanalíticos, não psicanalistas, né, para falarem sobre psicanálise, né? A entrevista do Caetano é fantástica, né? Do Jorge Drexler também, e assim vai. Mariano, inclusive, que te citou como o rapaz do divã, né? E não sei se tem mais alguma coisa Eu acho que agora eu me que perdi a com nossa Mariano. conversa é muito mais que o divã, né? É muito mais esse divã ampliado, né? E dissecado, enfim, esmiuçado. Isso que é muito bonito na psicanálise, né, Lucas? Poder e acho que a grande arte é lidar com a arte junto à possibilidade criativa, né? Fiquei pensando se isso, assim, a questão da sublimação talvez fique reducionista ao processo criativo, e não sei se não é por aí que tu abandona, né? É interessante, porque como já passou um tempo que eu abandonei, daqui a pouco a gente já nem sabe mais por que abandonou, né? Mas sim, o que é da ordem do criacional não é o que é uma outra forma de abordar, né? E eu acho que o mais rico nisso tudo, né, quer dizer que o conceito de sublimação pode ser caríssimo e maravilhoso como objeto de uso para vários analistas e para outros, né? A gente tem um pouco isso, né? Quer dizer, é como se ele é uma colher, ou eu não consigo segurar bem a colher de sublimação, vai cair da minha mão. Claro. Né? Mas eu consigo segurar outras colheres, então vou acabar usando mais essas. Eu acho que é mais por aí, né? Quando eu apresentei meu trabalho da formação, eu estudei fazendo síntese dos autores que eu tinha pesquisado. Mas como eu fiz essa síntese? Através das poesias. Então, eu escrevi poesias a partir dos textos, né? E que gerou um opúsculo, que não sei que fim vai ter aquilo, né? Tu recebeste uma, a mais cobiçada, que eu nem me lembro qual que era. E acabei presenteando as minhas
supervisoras e coordenadoras. Mas, no meu caso, né, o processo criacional foi o processo de síntese. Né? Porque o que é uma poesia? É a síntese. A gente vai cortando, cortando, cortando até chegar à palavra que é a essência. Que é isso que a gente faz dentro de um setting psicanalítico. Quando até tu cita, né? A gente vai captando ali o que o nosso analisando está falando e, de repente, aquela palavra, pelo ritmo, pela entonação que ele dá, é que a gente acaba usando, né? Como, não como interpretação, mas como intervenção. Aí eu acho que gosto muito de Winnicott, que não gosta muito de interpretar, mas de intervir. Esse ponto é bem interessante, né? Porque até essa palavra da síntese, porque é uma coisa trabalhada ali no livro, sobre a intervenção do analista, né? Porque a análise é decompor, né? Vem da química, né? E pensando toda essa atividade do analista também, né? Que é inerente à função, eu quis ressaltar essa outra parte. Bom, a gente não faz só análise, a gente não só decompõe, a gente compõe também. A cada frase. E eu acho que é essa a ideia do jogo, né? Que a gente está sempre oferecendo uma composição, o outro pode tocar o outro, pode não tocar, né? A Danielle Quinodós tem a ideia das palavras que tocam, né? Words that touch. Eu li em inglês, né? Ela escreveu em francês, mas eu li o livro em inglês. Então é muito interessante que o nosso grande objetivo é compor algo, né? Uma frase de acordo com tudo aquilo. É como se o analisando vem joga tudo na mesa, a gente compõe uma pergunta, compõe alguma coisa, devolve para ele que esse objeto pergunta, né, em composição, para ver o que acontece. Né? Por isso que muitos psicanalistas, né, são artistas. Né? Assim, porque eu acho que faz parte da arte da psicanálise. Psicanálise é estado de arte. Bom, gente, o papo está muito bom, muito criativo, muito interessante, mas temos o dado de realidade, né, que temos que... Ela vem com o princípio de realidade. Tem princípio de realidade diante do princípio de prazer. Mas, enfim, temos que, de alguma forma, né, ir nos encerrando, né, e aí queria mais uma vez, né, mostrar o livro do Lucas, né, porque o Divã, Perspectivas da Escuta e a Poética da Psicanálise, e hoje ele nos brindou com A Base do Amor Materno, né, da Margaret Hilferding, e Interlocuções na Fronteira entre a Psicanálise e a Arte, né, de autoria do Lucas, da Lísia Refosco e do Sander Machado. Né? Então, assim, é um prazer, Lucas, foi um prazer, né, e espero que seja o primeiro de muitos, assim, encontros para a gente debater temas da psicanálise e te agradecer, né, a tua disponibilidade, teu tempo, né, e todo o teu conhecimento para dividir conosco. Tá? Então, assim, o Pode Criar só fica mais enriquecido com a tua presença. Muito obrigada. Eu faço minhas palavras da Kátia, é um prazer sempre, né, esse encontro contigo, com as tuas propostas, e que só faz enriquecer o nosso fazer psicanalítico, né? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Só tem a ganhar contigo. Eu agradeço muito também o convite, o interesse de você, sobretudo nessa parte do livro também, né? Esse tempo todo que a gente vai se relacionando também, conversando e trocando, né? Que no futuro a gente siga fazendo isso. Mais uma vez, Lucas, muito obrigado. E estou convidando vocês a seguirem a nossa página, se inscrevam no YouTube, sigam trazendo sugestões de temas que gostariam de escutar e também de convidados que gostariam que o Pode Criar contemplasse. Muito obrigada.